Olá, seja bem-vindo ao dia 136 da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. Estamos iniciando hoje a meditação no livro de 2 Coríntios, que é uma reflexão, que é uma resposta que Paulo fez depois da primeira carta dele. Então, na primeira carta, ele estava ali, não só destacando os dons que havia na igreja, mas ensinando eles a trabalharem, a viverem com os dons. E agora, na segunda carta, ele faz a carta justamente para falar assim: olha, eu vi o que vocês fizeram depois da primeira carta. E essa é a resposta, a continuação do que aconteceu depois daquilo. E para hoje é o capítulo 1, 2, 3 e 4 de 2 Coríntios. E o que eu quero refletir está aqui no capítulo 4, que diz: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, com letra minúscula, desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, meus queridos, nós temos que ter tanto cuidado com idolatria. Porque aqui o que ele está sinalizando é que assim, olha, o Deus dessa era cegou o entendimento. Por que que cegou? Por quê, né? Eu sempre leio a Bíblia perguntando assim, tá, por que que isso aconteceu? E quanto mais eu leio, mais eu entendo a nossa responsabilidade diante do que vemos, do que ouvimos, do que falamos. Então, cegou por quê? Porque as pessoas, e eu já estive neste lugar também, e eu te convido a você refletir na sua vida, se você já esteve ou se você ainda está neste lugar de não querer entender, de não querer se envolver, de não, sabe, de estar tão cego com Deus desta era, com o ídolo desta era, né? Vivemos dias intensos por causa das redes sociais, então essa idolatria da imagem, essa idolatria do ser aceito, a pessoa tem uma vida vazia, mas ela quer mostrar que tá tudo bem, né? Quer uma foto bonita, quer curtidas, quer ser vista, quer ser amada pela sua imagem e tem medo que as pessoas saibam quem ela é. Isso é cegueira. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais entendimento nós temos, mais luz nós temos. Mas quão distante estamos dele, mais cego ficamos. Então, assim, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem no Senhor, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cuidado, porque o inimigo pode estar te cegando diante de alguma coisa que você tem feito porque você mesmo não quer ver. Muito cuidado com isso. Continuando, verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Então vamos ler de novo, verso 6, que fala: Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Essa referência aqui é uma referência de quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, falou: haja luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações. Aleluia. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma coisa é certa: quanto mais lemos, quanto mais aprendemos, mais vimos Jesus
em todas as palavras escritas nesta Bíblia, neste livro sagrado. É maravilhoso. Verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É aqui que está o X da questão. O Senhor nos usa, porque sim, porque é o plano dele desde a criação, nos fazer participantes do seu reino, da sua justiça. Quando Deus fez o homem, ele falou assim: tenha domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza. Aí, hoje mesmo eu estava refletindo nisso, né? Eu quero muito saber quem foi o abençoado, para não dizer outra coisa, que veio com este conceito de pecado original. Gente, eu já li a Bíblia muitas vezes, não tantas quantas eu gostaria de ler. Eu já li ela completa 11 vezes, em algumas traduções. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento ler numa tradução diferente do que eu li anterior, né? Então, já li a Nova Versão Internacional, eu já li a Almeida Revista Atualizada, já li a Nova Almeida, já li a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, já li algumas. Ah, a Nova Versão Transformadora, que eu amo, amo todas, mas em nenhuma delas eu li este termo, pecado original, pecado original. Então eu leio a Bíblia também para entender da onde eu tenho esses conceitos teológicos, né? E quando eu não vejo na Bíblia, eu fico, de onde essa pessoa tirou? Mas enfim, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o fez para ter domínio sobre todas as coisas. Então, sim, somos participantes. E por que eu falei do pecado? Porque dizem que depois que o homem e a mulher foram expulsos do Éden, tudo que ele faz, meu Deus do céu, é o pecado original, então o homem não tem mais livre-arbítrio, o homem é escravo do pecado, não sei o quê. Toda essa distorção, que é, na verdade, mais um conceito teológico. A verdade é que eu e você fomos criados à imagem do Senhor. E isso não mudou com o pecado. Nós temos sim um mundo caído, uma imagem caída, porque não habitamos mais no Éden, mas o Senhor não revogou. Sabe por quê que eu sei que o Senhor não revogou isso? Falou, você não vai ter mais domínio de nada, cada um com seus problemas, agora aqui eu mando, se você obedecer bem, se não obedecer, não, não. Não, a gente tem que continuar obedecendo. Mas, quando o Senhor faz aliança com Noé, quando toda a terra é destruída e Noé e sua família é salva, e a partir de Noé o Senhor repovoa a terra, né? Faz com que povos é, sejam feitos novamente através de Noé. O Senhor fala a mesma coisa. Sejam fecundos, multipliquem-se, dominem. Oh, vocês podem, vocês não podem. Então, a verdade é que eu e você, a imagem e semelhança do Senhor, nós temos sim este lugar de escolha de livre-arbítrio, mas nós temos que saber escolher. E quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós vivemos isso aqui que Paulo descreve aqui. Temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Eu e você somos os vasos de barro. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Por quê? Porque assim como o homem, lá em Gênesis, foi criado para a glória de Deus, eu e você também fazemos. E quando estamos em comunhão com o Senhor, nós queremos é mais isso mesmo, que Ele cresça, que eu diminua. Que todos, ao olharem para mim, saiba, né, vejam o poder de Deus, não por mim, mas apesar de mim. E isso é um privilégio, isso é um prazer. Mas também não é para ficar neste lugar de, ai, é que eu sou uma inútil. Não, não sou não, sai fora. Eu não tenho esses papos, tá? Ah, eu sendo tão inútil. Não, porque Deus não usa pessoas inúteis. Deus, repete comigo, Deus, o Todo-Poderoso, ele não usa pessoas inúteis, pessoas que não servem para nada. Que tem, né? Umas pessoas assim, né? Senhor, me perdoa, mas o senhor sabe que tem. Não. Deus usa pessoas com coração disposto a amá-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. São essas pessoas que são usadas para a glória de Deus.
E essas pessoas não podem ser chamadas de miseráveis inúteis. Paulo usou isso em algumas das suas cartas, mas era para sinalizar assim, tipo, gente, nós somos vasos de barro, né? Porque as pessoas são muito vaidosas, que nem hoje realmente nós vemos, né? Os apóstolos, os pastores, os padres se achando a última bolacha do pacote. Aí tem que chegar neles e falar assim, meu, você não é isso tudo, tá? Deixa eu te contar, não é. Mas a verdade é que quanto mais andamos com o Senhor, mais conscientes somos de que somos vasos de barro, moldado por suas mãos, criados à sua imagem e semelhança, e temos prazer de saber que estamos refletindo Ele por onde nós andamos. Este é o nosso prazer. Verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Este é o poder de Deus em nós. Você quer saber se você está vivendo no poder do Senhor? Você quer saber mesmo como está aí a sua temperatura espiritual? O quão você tem sido cheio do Espírito Santo? Aqui está a medida no verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você olhar para a sua própria vida e você vê isso, que você está sendo pressionado, mas por mais pressionado que você esteja, você não está desanimado. Por mais perplexo que você fique com a situação, você não se desespera. Por mais que você seja perseguido, você sabe que você não está abandonado, porque o Senhor diz: Eis que estou contigo todos os dias. E por mais abatido que você fique com tudo isso, você sabe que você não está destruído. Amém? Este é o poder de Deus em nós. É que é muito maior, é muito mais sublime viver assim, você ter essa consciência, do que viver de pompas, né? Eu tenho visto assim algumas pessoas, não sei o que, exibindo carro zero de milhares e milhares de reais, anel de ouro, falando que isso é a bênção de Deus sobre a vida dele. Pode ser. Mas você quer ver mesmo a bênção na vida de alguém? A bênção de Deus sobre a vida de alguém é quando isso acontece. Por quê? Porque é a tribulação do dia a dia, mas mesmo no meio da tribulação, você sabe quem é o seu Deus. Você sabe quem é o seu Pai. Então, se hoje você está se sentindo pressionado, perplexo, perseguido, abatido, é neste lugar que o Senhor quer que você prove o poder dele, que virá sobre você para te consolar, para te encorajar, para te fazer um carinho, para que você saiba que ele é Deus, que ele é o seu Pai, que ele não te abandona. Este é o poder de Deus. Por isso que Jesus fala tanto do secreto, porque você só consegue experimentar isso no seu secreto com Deus. Não é algo público. E isso é inexplicável, né? As pessoas até olham e falam, nossa, como que você conseguiu? Como que você faz? Como que você não faz? Mas o poder de Deus é este, de fazer com que você viva segundo o poder dele, andando em vitória, no meio de tanta tribulação. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou
O Senhor Jesus, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Verso 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos não estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles? Assim, fixamos os olhos não aquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. E é por isso que nós cremos que nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Porque se é o que nós vemos, a gente desanima. É para agora, é imediato. Fala, não, não, não quero, não, não quero conviver com essa pessoa. Por que que eu casei com essa pessoa? Ai, que filho que eu tenho. Ah, mas quando eu sei que eu estou vivendo hoje, semeando para a eternidade, que tem algo muito maior do que o agora, as nossas esperanças se renovam. E é aí que está o X da questão. Vivemos, né, como você bem sabe, o mal do século, que é a depressão, que é a ansiedade, que é justamente a falta de controle do aqui, do agora, do amanhã, do passado, não consegue lidar com o passado, não sei como será o meu dia da manhã. Mas a cura para tudo isso está naquilo que nós não vemos, está na eternidade, que nós só encontramos a realmente quando temos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento que sabemos que Ele cuida de nós em todo o tempo. Deus é bom, Deus é muito bom. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o mesmo Deus que falou para Josué, seja forte e corajoso, pois estou contigo todos os dias. Crê somente, não tenha medo. É o mesmo Deus que fala para mim e para você hoje, creia. Eu estou com você, seja forte e corajoso. Medite nessa palavra de dia e de noite. Quando nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite, não há espaço para solidão, para desânimo, para tristeza, porque a nossa memória, o nosso coração fica cheio dele, fica cheio da palavra da verdade. A Bíblia nos faz trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos faz olhar para o alto e saber que existe um Deus que cuida de nós o tempo todo. E aí já não há destruição, já não tem nada mais que nos abale, porque sabemos quem é o nosso Pai. Que nesse tempo você possa conhecer o seu Pai, um Pai que cuida de você, um Pai poderoso, que se preocupa com você nos pequenos detalhes. Nos detalhes. Não queira ver o Senhor, eu quero também, tá, gente? Não queira somente ver o Senhor nas coisas grandes, mas comece a ver o Pai, as pequenas coisas. Eu acho tão maravilhoso, assim, o quanto a Bíblia é didática e como a família é este lugar onde a gente aprende tanto sobre o cuidado do Senhor conosco, e é por isso também que a palavra de Deus diz: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai das luzes, o Pai que é perfeito, o Pai que é bom, o Pai que é misericordioso, Ele que é fiel. Não dará? Claro que Ele dá tudo. Mas porque isso me faz lembrar o meu pai. Graças a Deus eu tive um pai maravilhoso, um pai excelente, que dentro da limitação dele, né, como ser humano, já me proporcionou coisas assim tão maravilhosas, coisas tão simples. Eu acho que eu já comentei aqui, mas assim, o meu pai que me incentivou, que me educou no caminho do açúcar.
Alguns pais ensinam os filhos a beber, né, tem muitos filhos que aprendeu, né, conheço alguns homens que aprenderam a beber com o pai. "Ai, meu pai me ensinou a beber, não sei o quê", meu pai me ensinou a comer açúcar. Fui educada no açúcar pelo meu pai, mas era algo, assim, tão gostoso, que era tão nosso, né, que meu pai chegava com um saco de bala de leite. Eu acho que essa bala não se fabrica mais, porque realmente já procurei, não achei em nenhum lugar para comprar. Era uma bala muito dura de caramelo, mas o sabor dela é muito semelhante à bala Toffee de leite, sabe? Enfim, e meu pai comprava um saco de bala, e quando ele chegava mais cedo no trabalho, meu pai era comerciante, então às vezes ele conseguia chegar em casa 3, 4 horas da tarde. E ali a gente sentava no sofá, eu e ele, e comíamos o saco inteiro de bala, sem brincadeira, deveria ter o quê? Hum, quase meio quilo de bala, a gente comia feliz, mastigando, assistindo televisão, esse era o meu tempo. Olha aí, algo tão simples, que sempre quando eu como uma bala de leite eu lembro dele. Então, se o meu pai terreno, dentro da sua limitação, me trazia esse conforto, essa alegria em algo tão simples, chupar bala, imagina, né, ele me proporcionou coisas muito maiores do que isso também. Mas o que me dá saudade é o simples. Então, que você possa viver o simples com Deus Pai. O simples com Deus Pai, consciente de que Ele cuida de você o tempo todo. Quando você aprender a sentir Deus na simplicidade do seu dia, não essa ditação de regras, mas que você seja intencional em sentir o cuidado do Senhor na sua vida, você vai ver que contemplar as coisas grandes já vai ser assim: "Uau, ok, mas olha como ele cuidou de mim na simplicidade, nas coisas pequenas do dia a dia". Quando você aprender isso, você vai chegar num novo nível de relacionamento com o Pai, que eu espero realmente que você chegue. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque quanto mais te conhecemos, mais te amamos, mais te queremos. Que a nossa vida, Senhor, seja realmente para glorificar o teu nome. Que tenhamos consciência de que somos vasos de barro, moldados pela tua mão, feitos para que a tua glória, para que o teu nome seja glorificado. Que isso, ó Pai, realmente seja a nossa motivação de viver, porque não há outro motivo pelo qual nós respiramos. Nos abençoa, Senhor, com mais de ti no dia de hoje. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.